Nesse vídeo eu vou mostrar a solução das questões de probabilidade que eu encaminhei na primeira lista. Vamos lá! Tem duas coisas muito importantes para a gente entender para resolver essa questão. A primeira é que quando ele chega numa divisão do caminho, a probabilidade de ele seguir por um caminho ou pelo outro é sempre a mesma. E a segunda é que a gente quer saber a probabilidade dele chegar lá na área 4 sem passar pelas outras áreas. Então vou começar a pensar num caminho. Para chegar na área 4, ele pode seguir esse caminho aqui. Tá? Eu vou traçar esse caminho em vermelho e vamos calcular a probabilidade. Então, a partir da entrada, a probabilidade de ele escolher o caminho de baixo aqui é 1/2. É 1/2, porque é uma opção entre duas aqui. Ou ele segue nesse caminho ou nesse. Aí eu vou pensar na possibilidade dele seguir por esse caminho. Quando ele chega aqui, é outra bifurcação, ele tem duas possibilidades. Bom, se ele vier por aqui, ele chega na área 2 e a gente quer chegar na área 4. Então, é 1/2, é um caminho só entre os dois. Vezes 1/2. Por que eu multiplico uma probabilidade pela outra? Porque essa escolha e essa são eventos independentes. Tá? Segue por aqui. Note, aqui não tem uma bifurcação, certo? Ele só vai seguindo o caminho. Quando ele chega nesse ponto aqui, para ele ir para a área 4, é de novo a probabilidade de 1/2. Porque são dois caminhos possíveis e desses um só ele vai seguir no nosso caminho e chegou na área 4. Porém, ele pode chegar na área 4 seguindo outro caminho. Eu vou representar isso para ti com verde. Ele pode chegar por cima, né? Então, a partir aqui da entrada, para ele escolher esse caminho de cima, a possibilidade é 1/2. Ele escolheu esse caminho, vem seguindo aqui. Bom, aqui ele poderia descer aqui, passar pela área 13 e chegar lá na área 4? Sim, mas a questão pede a probabilidade dele chegar na área 4 sem passar pelas outras áreas. Então esse caminho aqui agora para nós está proibido. A gente quer saber a probabilidade dele seguir por esse caminho. E é um caminho entre dois, 1/2 de novo. Então ele escolhe esse caminho, chega aqui. E o que vai acontecer? Aqui ele tem três possibilidades, das quais uma é a que vai levar para a área 4. Então, é uma entre 3, essa probabilidade é 1/3. Então, o caminho vermelho e o caminho verde são os dois únicos possíveis dele partir da entrada e chegar na área 4 sem passar por outras áreas. A probabilidade desse caminho verde, 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 vezes 3, 12. A probabilidade daquele caminho vermelho, 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, como ele vai seguir o caminho vermelho ou o caminho verde, são eventos mutuamente excludentes, eu somo as probabilidades. Então, 1/8 mais 1/12. Como os denominadores não são iguais, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores e o mínimo múltiplo comum entre o 8 e 12 é igual a 24. Então, esse 8 para virar 24, eu tive que multiplicar por 3, eu também tenho que fazer 1 vezes 3. Né? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. 3 24avos é equivalente a 1/8. 1/8 é aquela fração simplificada só. Mais 12 aqui, né? Para o 12 virar 24, eu tive que fazer 12 vezes 2. Então faz 1 vezes 2 também para manter equivalente. Novamente, 2 24avos equivale a 1/12. Se eu pegar essa fração e simplificar, ela vira 1/12. Isso vira adição de frações com denominadores iguais. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 5 24avos é o nosso gabarito. Eu vou começar calculando quanto ele vai pagar na loja A. Ele custa 140, mas ele tem 15% de desconto. Eu vou lá aqui, ó. Se 10% de 140 é 14, então 5% de 140 é 7. Como essas duas porcentagens são do mesmo valor, é 10% de 140 e 5% de 140, eu posso somar. Se elas fossem porcentagens sucessivas, eu não poderia. E 14 mais 7, 21. Então, o que ele tem de desconto aqui é 21.
o que ele vai pagar é 119. Então, isso aqui é o que ele pagaria comprando na loja A. Vamos pensar agora comprando na loja B. Comprando na loja B, o preço inicial é 150. Se eu quero saber a probabilidade de ele pagar menos que 119, eu vou começar calculando o desconto. Eu pego 150 e subtraio 119, tá? 31 vai ter que ser o desconto que ele precisa. É 31 reais. Só que os descontos eles são dados na forma percentual, então eu vou calcular agora quanto que esse desconto representa em relação aos 150. Eu vou fazer isso do jeito que eu prefiro, do jeito que eu acho mais simples, que é o 31 dividido pelo 150. Aí, feita a conta, isso daqui é aproximadamente igual a 0,206, aproximadamente igual, tem mais casas decimais. Isso aqui representa, então, 20,6%. Para que ele tenha esses 31 reais de desconto, ele vai ter que ter um desconto de 20,6%. Como a gente tem que calcular a probabilidade dele pagar menos na loja B, então esse desconto pode ser 31 ou mais. Então eu quero achar descontos maiores que o 20,6%. Eu vou separar o quadro aqui de novo e vou fazer aquela tabela. Feita aqui a tabela, eu coloquei todas as possibilidades da primeira retirada e todas as possibilidades para a segunda retirada. Porque como tem reposição, é possível que ela pegue 5 e depois pegue 5 de novo. Então, a gente soma esses valores, então eu vou somar aqui e encontrar todas as possibilidades de desconto que ele pode ter na compra. Aí, eu quero saber a probabilidade dele ter um desconto maior que 20%, reiterando. Na loja A, ele pagaria 119. Para pagar 119 na loja B, o desconto seria 31. Esse 31 representa os 20,6%. Eu quero saber a probabilidade de pagar menos na loja B. Então, para pagar menos, o desconto tem que ser maior que 20,6%. Quais são os descontos maiores que 20,6% aí? Pode ser o 25%, o 30%, o 35%, 40%, 45% e 50%. Talvez o jeito mais fácil de contar isso seja o seguinte. A gente sabe qual é o total aí? Ora, se são 5 linhas e 5 colunas, o nosso total é 25. O mais fácil aqui é eu contar aquilo que eu não quero. Entre os 25, tem 3, 5, 6 que o desconto é menor que os 20,6%. Tá? Que são esses que eu não circulei. Os que eu não quero são 6, então os que eu quero saber são 19. Essa probabilidade, e aqui a gente usou aquela noção de probabilidade complementar, né? Essa probabilidade então vai ser 19 em 25. Para saber isso na forma de porcentagem, eu vou preferir fazer assim, ó. Porcentagem é uma relação para 100. Então eu consigo fazer esse denominador virar 100 tranquilamente. Eu vou fazer 25 vezes 4, aí eu faço 19 vezes 4 também. 19 vezes 4 é 76 e 25 vezes 4 é 100. Então 19,25 avos é equivalente a 76 centésimos, que é 76%. Na escolha dos números no cartão, a ordem não influencia. Você escolher as dezenas 1, 2 e 3, ou escolher as dezenas 2, 1 e 3, é a mesma escolha, o seu cartão vai ser o mesmo. Tá? Então, se a ordem não influencia, a gente calcula o número de possibilidades com uma combinação. Vou começar pensando no total. O total aqui está fácil. Entre 60 dezenas disponíveis, a gente quer escolher 6, então é uma combinação de 60 para 6.
Eu vou escrever agora nessa forma, porque é dessa forma que está nas alternativas. Agora, aquilo que eu quero saber, né, ou o meu evento, que é de eu pegar números primos aí. Então a gente vai ter que saber quais são os números primos nesse intervalo. Bom, o 1 não é número primo, então o primeiro número primo que a gente tem aí é o 2. O que eu vou desenvolver aqui é um processo chamado crivo de Eratóstenes, tá? Para a gente achar os números primos. Sabendo que o 2 é primo, eu posso excluir da tabela todos os múltiplos de 2, porque eu sei que todos os números que são múltiplos de 2 não são primos. Então, eu vou começar excluindo o 4, que é o 2 vezes 2, excluir o 6, excluir o 8, excluir todos os múltiplos de 2 aí. Agora, o próximo número primo que a gente tem é o 3. Eu vou excluir todos os múltiplos de 3. O primeiro que eu vou excluir é o 9. Percebe? Eu sempre começo excluindo o quadrado do número primo. No 3, o primeiro que eu excluí é o 9. 12 já foi, 15, 21, 24 já foi, 27, 33, 36 já foi, 39, 42 já foi, 45, 48 já foi, 51, 54 já foi, 57. Excluídos os múltiplos de 3, o próximo número primo é o 5. E eu vou excluir todos os múltiplos de 5. Percebe? O primeiro a ser excluído é o 25, que é o quadrado dele. Os múltiplos dos 5 anteriores, o 10, o 15 e o 20, foram excluídos pelos outros números primos. Então 5 excluiu 25, 30 já foi, 35, 40 já foi, 45 já foi, 50 foi, 55, 60. O nosso próximo número aqui, e que vai ser o número primo, é o 7. Qual vai ser o primeiro múltiplo do 7 que eu vou excluir? O 7 vezes 7, que é o 49. Todos os outros múltiplos do 7 já foram excluídos. Tá? Então, onde que a gente chega aí? Todos os números restantes, olha só, o próximo número primo é o 11. Qual seria o primeiro que eu teria que excluir da tabela? O 11 vezes 11, que é o 121. Mas ele não está na tabela. Conclusão, eu não vou excluir mais nenhum número da tabela, logo, todos os números que restaram são primos. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 57, o 53 e o 59. São 17 números primos aí. Então, o evento, eu quero saber de quantas formas eu posso escolher 6 entre esses 17. É uma combinação de 17 para 6. Logo, a probabilidade que a questão pede, o que eu quero saber que é o evento é essa combinação, 17 para 6, e o total é combinação de 60 para 6. Primeiro, passando pela placa, a probabilidade do motorista vê-la é 1/2, então a probabilidade que ele não a veja é também 1/2. 50%, 50%. O que a questão pede é a probabilidade do motorista enxergar pelo menos uma placa. E isso é uma coisa que fica complicado se você calcula desse jeito diretamente. Por quê? Pelo menos uma placa, considera o seguinte, entre 4 placas, ele poderia ver uma, ou ver 2, ou ver 3, ou ver 4. Então, aí a gente já teria 4 contas para fazer. E ainda você tem que considerar que cada uma dessas se lembra um pouquinho aquela conta de probabilidade binomial. Por quê? Ver uma placa pode ser que ele vê, não vê, não vê, não vê. Só que essa placa que ele vê poderia ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, esses termos podem trocar de ordem. Da mesma forma, entre 4 placas, se ele vê 2, ele pode ver a primeira, ver a segunda, não ver e não ver. Ou poderia trocar de ordem, não vê, não vê, 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 ou vê, não vê. Então, cada uma dessas poderia trocar de ordem. Então, a gente calcular do jeito que é pedido se torna muito difícil. Como que a gente vai facilitar a nossa vida? A gente vai calcular o contrário. A questão pede pra gente a probabilidade de ele ver pelo menos uma. O que eu vou calcular? Eu vou calcular a probabilidade de ele não ver nenhuma.
A questão que é que a probabilidade de ele ver pelo menos uma seja maior que 99%, então quer dizer que a probabilidade de não ver nenhuma tem que ser menor que 1%. Menor que uma chance em 100. Eu vou começar pensando o seguinte, passando por uma placa. Passando por uma placa só. Qual é a probabilidade do motorista não ver a placa? A probabilidade dele não ver é 1/2. Então, a probabilidade de passando por uma placa ele não enxergar essa placa é de 1 em 2. Tá? 2 placas. Vou pensar aqui, ó. Não ver a primeira e não ver a segunda. A probabilidade de não ver a primeira placa é 1/2 e a probabilidade de não ver a segunda placa é 1/2 também. Isso é 1/4. Então é uma chance em 4. São 25%. Em 3 placas. Não ver a primeira, não ver a segunda, não ver a terceira. É 1/2 aqui, 1/2 e 1/2. Isso vai ser 1/8. É uma chance em 8. Eu quero que esse número seja menor que 1 em 100. Tá? E 1 em 8 é maior que 1/100. Você está percebendo como isso vai funcionar? Em 4 placas, qual vai ser a probabilidade de ele não ver nenhuma? É 1/2 elevado à quarta, que é 1/16. A probabilidade é de uma chance em 16. Em 5 placas, a probabilidade de ele não ver nenhuma é 1/2 elevado à quinta potência. Então, 1/32. Com 6 placas, essa probabilidade é 1/2 na sexta, que é 1/64. E aqui, ó, vou ter que continuar para cá. Com 7 placas, a probabilidade do motorista não ver nenhuma é 1/2 elevado à sétima, que é 1 em 128. Aqui, então, a probabilidade de ele passando por 7 placas não enxergar nenhuma é de 1 em 128. Isso aqui já é menor que 1 para 100. Então, ele precisa ter 7 placas instaladas. Como a questão pergunta quantas ele ainda tem que instalar. Ele já tem uma placa instalada, resta instalar 6. A resposta dessa questão é 6. Letra D. A pergunta aí é: a probabilidade de serem sorteados 2 funcionários distintos, sendo um homem e uma mulher. Vou começar pensando aí no total, que é o nosso espaço amostral. Entre essas 16 pessoas, porque aqui a gente tem um total de 16 pessoas, a gente vai sortear, ou melhor, a empresa vai sortear 2 viagens para San Andreas. Então, se a pessoa A e a pessoa B receberem a viagem para San Andreas, ou a pessoa B e a pessoa A receberem a viagem para San Andreas, é a mesma distribuição. Então aqui a ordem que a gente escolhe não influencia, por isso a gente consegue calcular isso com uma combinação. Uma combinação entre 16 pessoas e a gente tem que escolher 2. Isso vai funcionar como? 16 fatorial dividido por 2 fatorial, 14 fatorial. A gente abre o 16 até o 14 para cortar. 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Tenho 14 fatorial aqui. E esse 2 fatorial eu vou resolver e ele é igual a 2. 14 fatorial simplifica com 14 fatorial. Eu vou fazer o 16 dividido por 2, que é 8. Então, a combinação de 16 para 2, que é o nosso espaço amostral, é 8 vezes 15, 120. Tá? Esse aqui é o nosso espaço amostral, ou é o número de elementos no espaço amostral.
Agora a gente vai pensar no evento, escolher um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Para a escolha do homem são 7 possibilidades e para a escolha da mulher são 9 possibilidades. E aqui os dois são eventos independentes. Então a gente multiplica as possibilidades e a gente tem um total de 63. Esse aqui é o nosso evento, é o número de elementos do evento. Então, a probabilidade que a questão pede, voltando lá à definição, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso aqui a gente acabou de calcular como 63, e esse denominador a gente calculou antes como 120. Isso você pode simplificar. Você divide o numerador por 3 e denominador por 3. Isso aqui é 21/40. Se a probabilidade da pessoa ser doente é 1/4, a probabilidade da pessoa ser não doente, a probabilidade da pessoa não ter essa doença é 3/4. E aqui a gente volta a uma situação semelhante à da questão anterior. Escolhendo 3 pessoas ao acaso, a probabilidade de que pelo menos uma seja portadora do vírus. Então pode ser 1, ou 2, ou 3. Qual que é o jeito mais fácil da gente fazer isso? Eu vou até esquematizar isso para ti. Entre 3 pessoas, o que pode acontecer? Pode ser doente, doente, doente. Ou doente, doente, não doente. Ou doente, não doente, ou doente. Ou não doente, doente, doente. Ou não doente, não doente, doente. Ou não doente, doente, não doente. Ou doente, não doente, não doente. Ou não doente, não doente, não doente. São 8 possibilidades. Se a probabilidade da pessoa ser doente e da pessoa ser não doente fosse a mesma, a resposta dessa questão seria 7/8, né? Porque são 7 casos entre 8 que tem pelo menos um doente. Mas não é o caso porque essas probabilidades são diferentes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso aqui, ó, a probabilidade de ter os 3 não doentes e subtrair do total. Vou fazer ali do ladinho. Não doente, não doente e não doente. Qual é a probabilidade da primeira pessoa ser não doente? 3/4. A probabilidade da segunda ser não doente? 3/4. E da terceira ser não doente? 3/4. Multiplicando a gente tem 27/64. Mas aquilo é essa probabilidade aqui, ó, 27/64. O que a questão pede pra gente é isso aqui, é todo o resto. Como é que a gente vai calcular isso? Por uma probabilidade complementar. Então vai ser, essa probabilidade é 1 menos 27/64. Você faz, usando lá o bizu, 64 vezes 1, 64, menos 27, 37/64. Quer dizer que todo o resto aqui é 37/64. Tá? Então é mais fácil nesse problema a gente calcular o contrário do que a questão pede e subtrair do total. Entre os 100 bilhetes, 5 são premiados, então a gente já sabe que 95 não são premiados. A gente quer saber a probabilidade da pessoa que comprou 2 bilhetes que pelo menos um seja premiado. De novo, o que me indica esse pelo menos um? Quer dizer que pode ser premiado o primeiro, premiado o segundo, ou premiado e não premiado, ou não premiado e premiado. Aqui eu teria 3 contas para fazer e teria que somar essas probabilidades depois. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o contrário, a probabilidade de ser não premiado e não premiado, e depois eu subtrair do total. Vamos lá. E aqui a gente pode interpretar da seguinte forma. Qual que é a probabilidade do primeiro bilhete ser não premiado?
entre os 100 disponíveis, são 95 que são não premiados, né? Então, a probabilidade do primeiro pego não ser premiado é de 95 em 100. Agora eu vou pensar na probabilidade do segundo ser não premiado. Bom, o meu espaço amostral aqui não é mais 100, agora é 99, porque o primeiro já foi escolhido, né? E não tem mais 95 não premiados, agora tem 94. Multiplicando isso, a gente tem aqui 8.930 e no denominador 9.900. A gente já pode inclusive simplificar isso aqui com isso aqui, né? 893 para 990. Então, para a gente conseguir essa probabilidade aqui, vai ser 1 inteiro menos a outra probabilidade. É 100% menos aquilo, certo? Então, isso daqui a gente vai fazer 1 menos 893, 990 avos. Como é que a gente faz? 990 vezes 1 é 990, menos 893 é 97. 97 em 990. Essa aqui é a resposta final, letra E. De acordo com a questão, na primeira, a probabilidade do sujeito ser inspecionado é 3/5, então a probabilidade de ele não ser inspecionado é 2/5. Se em cada 5, 3 são inspecionados, então 2 são não inspecionados. E na segunda, a probabilidade de ser inspecionado é de 1 para 4, então de ser não inspecionado é de 3 para 4. O que a questão nos pede é a probabilidade do sujeito ser inspecionado pelo menos uma vez. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade de não ser inspecionado. Na primeira, essa probabilidade é de 2/5 e na segunda é de 3/4. A gente multiplica porque são eventos independentes. Esse 2 aqui eu vou dividir com aquele 4, fica 1 e fica 2. 1 vezes 3 e 5 vezes 2, 10. Então, a probabilidade de ele não ser inspecionado é 3/10. Então, qual a probabilidade de ele ser inspecionado? É 1 menos 3/10. Aí a gente faz com macete, 10 vezes 1, 10, menos 3, 7. 7/10. Se a probabilidade de ele não ser inspecionado é 30%, e ser inspecionado é 70%. Essa questão ela envolve vários conceitos. Probabilidade complementar, que eu usei aqui, eventos independentes, que eu usei aqui, e eu ainda podia relacionar isso daqui usando uma árvore de probabilidades, colocar a primeira e a segunda. Então, é por isso que eu não quis colocar uma lista de exercícios por aula, porque muitas questões elas não são fechadas em um conteúdo de probabilidade. Elas abrangem vários conteúdos diferentes e a gente só consegue compreender isso de maneira mais global vendo as questões que envolvem vários conteúdos juntos.